Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vou começar uma série de vídeos, curtos para mostrar todo o processo desse desenho. Vou compartilhar meu dia a dia e minha rotina criando vídeos realistas, ok? Hoje eu vou continuar da parte onde eu parei, desse olho. Vou ver se eu consigo colocar algumas manchas ao redor dele, né? No globo ocular e alguns fios aqui dos cílios, e vou ver se eu consigo também adiantar uma parte que tem uma sombra bem escura aqui, né? Aqui em cima e logo aqui acima também tem a sobrancelha, certo? Então eu não sei, eu vou ver, eu vou desenhando conforme eu vou vendo se eu posso fazer mais coisas, certo? Então, algumas partes desse processo vai estar com o vídeo acelerado para não ficar muito longo, né? O vídeo que eu vou estar postando aqui no canal. Então, eu vou também, em alguns momentos, em algumas partes do vídeo que eu vou estar postando aqui, vai ter uma área que já tá feita e outra área ainda deixei de fazer. Aí eu vou estar fazendo assim, eu vou adiantar muita coisa. Não vou estar gravando todos os passos que eu estou fazendo esse desenho, certo? Alguns passos principais desse desenho que eu acho bem bacana mostrar aqui para vocês. Eu vou estar mostrando, vou estar falando alguma coisa, falando quais os materiais que eu vou usar, que eu estou usando, enfim, algum tipo de técnica, algum tipo de dica. Eu vou estar falando aqui também, ok? Lembrando que não é aula, certo? Só estou demonstrando a vocês o meu dia a dia, né? Desenhando os meus desenhos, certo? Eu não sei vocês, mas eu vou estar usando aqui o esfuminho um pouco sujo. Nessa área que tem uma sombra aqui, aí eu vou aproveitar o esfuminho sujo, certo? Para quem ainda não tem, assim, a confiança de fazer isso, é bom que limpe, certo? Então, assim, eu tenho um certo domínio aqui do esfuminho, então eu sei até onde eu posso usar ele dessa forma, sujo, ok? Tem uma sombra bem aqui acinzentada, aí eu tô usando a parte mais pontuda do esfuminho para isso, certo? Eu agora vou fazer a parte dos cílios aqui. Estou aqui observando a referência. Eu não sei se estou falando baixo. Estou usando aqui a lapiseira 05 da ponta 4B.
Esse olho tem muita mancha. Então é cheio de manchinhas assim. Eu vou tentando fazer ela só com esfuminho. Aí eu não vou utilizar lápis para fazer essas manchinhas. Acho que posso usar, com certeza. Mas eu vou estar usando o esfuminho. Se houver necessidade, aí eu faço o quê? Eu vou usar o lápis, certo? Eu tô utilizando esse plástico aqui para não estar usando papel de ofício, né? Papel sulfite. Então, eu utilizo ele para evitar de estar manchando o desenho, apesar que acaba, né? Um momento ou outro, você percebe que acaba manchando. Então, reduzir esse tipo de mancha, né? Eu posso tirar com a borracha as pequenas manchinhas que ficaram. Essa área é uma área muito, mas muito escura, certo? Então, a partir dessa área, eu vou trazendo um degradê para baixo, ok? Que aqui já começa uma parte assim de ruga, né? Que a gente vê que esse rosto tem bastante. Então, eu vou abusar bastante de grafite nessa área, que é bastante escuro. Tem essa área inteira aqui, ó, muito, muito escuro. Totalmente. Então, aí eu vou utilizar esse lápis, né, da Pierre, da graduação 2B. Eu vou utilizar ele nessas áreas muito escuras desse desenho. Então, eu vou abusar desse lápis. Perceba que ele é um lápis seco, né? Que a gente consegue ver o pó, né, do grafite saindo, olha. Eu vou reforçar essa linha aqui. Quando, tipo, vocês que não têm esse material, né, esse lápis, eu estou utilizando ele pela primeira vez, né, em um desenho, então, mais pra frente eu vou dizer o que eu achei dele, certo? Eu utilizava, né, na verdade, eu utilizava esse, esse lápis aqui da Staedtler, né, 8B, nessas áreas muito escuras de desenho, certo? Eu usei bastante aqui, eu não cheguei a usar esse lápis
o Pierre, né? Eu não usei na parte da touca desse desenho, e eu usei foi esse. É de carvão, né? Da Staedtler 8B. Eu utilizava eles nos meus desenhos anteriores. Aí, então, nesse desenho eu vou passar nas partes que eu usava esse, nos desenhos, eu vou passar a usar esse, certo? É um material diferente, nunca tinha utilizado, então estou experimentando aqui com vocês, para vocês verem como é que eu vou fazer, certo? Então, vou continuar a aula, o vídeo, ok? A aula, eu falei aula, mas não é aula, é o vídeo, né? Eu desenhando. Então, é essa parte, depois que eu utilizei esse lápis da Pierre, eu vou utilizar o pincel. Eu não sei se há necessidade de eu estar narrando todo o meu processo que eu faço nesses desenhos. Então, seria interessante que vocês fizessem um comentário aí e dissessem, não, pode ir narrando, vai falando aí os materiais que você estiver utilizando, certo? Que aí a gente vai entendendo a forma que você trabalha com os materiais. Enfim, vocês vão vendo aí o que é que vocês querem mesmo nesse tipo de vídeo, que agora que é o que vai ter, né, no canal. Então, vai ser um tipo de vídeo dessa maneira, ok? Aí, esse tipo de desenho eu trabalho com manchas, né? Principalmente em desenhos como esse, que é de rugas, muitas expressões faciais. Então, eu trabalho muito com manchas, trabalho muito com pincel, fazendo essas manchas com pincel, com esfuminho. Então, aí eu vou tentando trazer o que eu enxergo na referência. Então, a gente vai vendo como é que a gente trabalha, de que forma eu vou trabalhar, de que forma eu vou estar, não sei como eu posso dizer, dizendo a vocês, eu faço dessa forma, certo? Tem muitos desenhistas que fazem de formas diferentes, tem outros tipos de técnica, então eu vou vendo, né? E com o passar do tempo eu vou vendo que eu vou me adaptando à minha própria técnica, né? Muitas pessoas usam esse tipo de coisa. Então eu já prefiro usar da maneira que eu acho que fica mais legal. Eu consigo atingir aquele detalhe daquela referência de uma forma, e outros desenhistas conseguem atingir essa mesma forma, esse mesmo método de desenhar rugas de outra maneira, com outro tipo de técnica. Você tá me entendendo? Então, assim, aí eu vou vendo. Então, eu acho que cada um tem sua maneira de trabalhar com os materiais que tem, certo? E com o passar do tempo vocês vão vendo as ferramentas que vocês acham mais interessante utilizar. Muita gente que usa muita ferramenta e às vezes não sabe para que cada uma delas fazem, então é importante que vocês vão trabalhando com todas elas, certo? Aí um dia eu disse, não, eu prefiro usar, por exemplo, eu prefiro usar a caneta borracha 2.3, ou não, eu prefiro mais usar mesmo a lápis borracha, ou uma borracha elétrica, enfim, todas elas têm uma semelhança, que é o mesmo sentido, né? Mas
tem uma certa diferença. Então, com o tempo, vocês vão notando qual é a diferença que vocês vê entre essas, ok? Que é um exemplo que eu dei de como você faz um desenho realista. Então, vocês escolhem a ferramenta que vocês mais gostam, que faz o mesmo efeito, certo? E você que está chegando aqui, né, nesse vídeo, vou começar a mostrar todo esse processo desse desenho sendo feito até a sua conclusão, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal. Eu só peço que vocês que curtem e comentem. Isso não custa nada, né? Isso ajudaria muito a crescer esse canal, ok? No YouTube. Recomende o meu canal para mais pessoas para conhecer, ok? Dando uma oportunidade para os iniciantes, né, no desenho realista a terem uma boa base, né? No caso, os meus vídeos anteriores a esse, né? A esses dois, que esse é o meu segundo vídeo que eu estou fazendo desse desenho. Então, os vídeos anteriores a esse são vídeos educativos, vídeos para iniciante, e acredito que bastante pessoas que, uma boa parte dos iniciantes que realmente queira entender como é esse mundo do desenho realista e não tem noção de nada, de materiais, de papéis, enfim, de alguma técnica de desenho, que ainda não sabe desenhar um olho, uma boca, um nariz, e comece com os primeiros passos, que seria como fazer um esboço, né? Tem 3 tipos de vídeos aí que eu mostro passo a passo de como fazer esboço, do início mesmo.
Então, esse canal é especialmente para pessoas amadoras que não sabe absolutamente nada sobre o desenho realista. Então, eu peço que recomende para mais pessoas conhecerem o meu canal, ok? Continuando, né? Eu dei uma parada, certo? Eu dei uma parada na gravação para poder depositar um pouco mais de horas fazendo essa parte inteira aqui que vocês não viram, certo? Para poder adiantar, certo? Eu comecei adiantando essa parte inteira aqui, fazendo esse degradê do escuro aqui para o mais claro, né? Descendo a sombra dessa parte desse olho, ok? Eu vou seguir daqui, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sombrear essa parte inteira aqui, que seria da sobrancelha, e essa parte aqui embaixo, ok? Aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o papel higiênico e o pincel língua de gato, que ele é super macio, só para fazer uma base bem clara, para tirar esse branco que eu vou aproveitando a sombra, o grafite que tá aqui e aqui em cima, e aí eu vou puxando um pouco para dentro aqui, com muito cuidado para não manchar o papel, certo? O papel higiênico estava em branco, então eu fiz isso. Aí ele aqui já sujo, né? Do grafite que eu espalhei aqui. Aí eu vou aproveitar ele e vou puxar aqui também. Passando bem de leve para não tirar o esboço que já foi feito, né? Das linhas de rugas aqui abaixo. Aqui perceba que os detalhes que eu fiz no esboço já está desaparecendo, porque porque eu estou passando, aí vai espalhando o grafite, só que acaba desaparecendo o que eu já tinha conseguido no esboço. Então, eu acho que melhor dar uma parada para não ficar esfregando, esfregando, esfregando e acabar perdendo o que eu fiz no início, né, desse esboço. Como eu disse que eu ia fazer algumas partes do vídeo que eu não estaria gravando, eu não fiz muita coisa aqui não.
certo? Eu só peguei fiz uma base acinzentada ao redor do olho, né? Que eu fiz com o papel higiênico, espalhando, tanto que saiu um pouco do esboço que eu já tinha feito. Aí eu só retoquei, né? Eu comecei a retocar também os cílios, certo? E também os fios da sobrancelha. E eu vou continuar fazendo isso aqui, só um pouco mais, para deixar em destaque, ok? Perceba que quando você pega uma referência, seja ela qual for, vocês vão perceber que na raiz, oh, na raiz dos cílios, a raiz sempre é grossa e a ponta é fina. Então, uma coisa que vocês têm que notar isso toda vez que vocês for fazer essa parte no desenho, ok? E, e não fazer o contrário, né? O início fino e o final grosso. Jamais. Isso pode acontecer, que é um dos primeiros erros que ao iniciante comete, ok? Então, é isso. Eu estou fazendo isso aqui porque é, eu vou trabalhando com esfuminho, né, com pincel, e acaba ficando é, clarinho, certo? Aí eu vou tentando retocar, fazendo o que eu já tinha feito. Isso sempre olhando para a referência. A mesma forma é os fios da sobrancelha, certo? O início é grosso e o final é fino. A sobrancelha dela é bem falhada, certo? Então, é uns fios espalhados. E aí eu vou copiando, né? Vendo a referência e vou fazendo o que eu estou vendo. Eu vou trocando, porque tem uns fios que são bem fininhos. E também essa área toda aqui é desfocada, sabe? Essa área da testa inteira aqui é desfocada. Então, eu vou ter que fazer um efeito desfocado nessa parte dessa textura aqui, né? Essa pele enrugada. Então, ela vou ter que fazer uma maneira que fique bem desfocada. E a parte e outras partes do rosto é bem focada aqui. Você consegue ver bastante detalhe. Resumindo, eu vou parar esse vídeo por aqui, ok? E essa parte cinzentada que eu fiz não tá pronta, não tá longe de estar pronta, ok? Então eu vou trabalhar várias horas, certo? E vários dias. Então, assim, eu percebi que é importante que eu faça menos vídeos e esteja postando aqui no canal, mas que seja com qualidade, certo? Então, e adiantando o desenho por inteiro. Então, vou estar postando um vídeo por semana, porque
como vocês percebem, é uma imagem bastante difícil, né? Porque tem muitas rugas, tem muito detalhe, muita luz, muita sombra, tem muito trabalho pela frente, entende? Então não tem como eu estar lançando aqui no canal 2 vídeos por semana, 3, não tem como. Então vai ser um vídeo por semana e vou trabalhar várias horas ao dia, numa parte no desenho, certo? E alguns dias também, certo? Eu vou fazer o máximo possível para terminar logo esse desenho, certo? Não vai ser fácil, porque é um desenho muito complicado, cheios de detalhes, riquíssimos, né? Riquíssimos em detalhes e tem muita sombra, tem, como vocês percebem aqui, tem muita profundidade nessa área aqui, né? Que demonstra o olho bem fundo. Tem uma área bem mais escura por aqui, aqui ao redor. Da touca é bem escuro aqui, tem muita textura a esse lado aqui, certo? Então, é um desenho que não é uma coisa que você consiga fazer num mês, mas eu vou fazer o possível para entregar logo esse desenho, ok? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, então vocês vão aguardando aí o próximo vídeo, ok? Eu peço que vocês continuem me apoiando aqui no canal, deixando um like, um comentário, certo? Para incentivar eu a continuar a estar postando aqui os meus desenhos feitos no dia a dia, né? Minha rotina. Então, isso seria bacana, muito interessante se vocês me ajudassem nessa, certo? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.